Nós estamos falando sobre conquistadores. Essa é uma palavra que me faz pulsar o coração. Eu entendo que o nosso Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança, um Deus que é empreendedor, que criou todas as coisas, as galáxias, e nós sabemos que elas continuam se expandindo, não se sabe aonde chega a criação de Deus. Eu creio que Ele colocou essa característica no ser humano, o empreendedorismo. Nós somos seres que temos necessidade de conquistas. A nossa vida não pode ser parada, estagnada. Senão não temos propósito. Deus sempre tem que nos dar uma visão nova, para que nós possamos avançar e conquistar. Amém? Quando a palavra de Deus diz que Deus quer que nós tenhamos a cada dia um cântico novo, para nós apresentarmos a Ele, significa que a cada dia temos que ter uma experiência nova com Ele. Amém? E um Deus que é todo poderoso sempre nos concede a vitória. Amém? Então nós queremos falar hoje sobre um grande conquistador, Josué. Josué representa um tempo de conquista. Eu quero ler o texto com vocês, que está lá em 1 Josué 1, de 1 a 9. É o texto da nossa oração, que nós estamos fazendo por conquista de território. E o texto diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué. Josué significa um tempo de conquista. Como diz aqui no versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus fala para Josué: Moisés é morto. Termina um tempo. Agora, Josué, você se dispõe e passa esse Jordão, porque você vai fazer este povo, o povo de Israel, herdar a terra que eu prometi. Moisés, ele nos remete à lei. Quando Deus liberta o povo de Israel com mão forte, traz sobre o Egito todas aquelas pragas, e Faraó não resiste ao poder de Deus e deixa o povo sair. Dias depois eles chegam diante da terra prometida e Deus manda que eles entrem na terra prometida. Só que o relatório dos espias, teve alguns espias, 10 deles,
disseram para o povo que naquela terra que eles tinham que conquistar era a terra de gigantes e que jamais eles conseguiriam conquistar aquela terra. Mas 2 dos espias, Josué e Caleb, creram que Deus e o seu poder, aquele poder que os tinha livrado do Egito, seria com eles e que Deus daria a terra. Mas o povo resolve ouvir o mau relatório, um relatório ruim, um relatório de incredulidade, e decide não entrar na terra. E Deus então dá uma sentença e ele diz assim: todos aqueles que têm mais de 20 anos, ou seja, todos aqueles que seriam convocados para a guerra, que decidiram não guerrear, não entrar na conquista da terra, vocês vão morrer neste deserto. E foi o que aconteceu. Os anos se passaram e eles tiveram que ficar 40 anos no deserto até que toda aquela geração que tinha mais de 20 anos morresse. E chega o tempo que Deus diz para Moisés: olha, Moisés, agora eu vou te levar. E prepara Moisés. Moisés unge Josué, apresenta Josué como líder ao povo e ele dá então a seguinte instrução. Moisés morre, como diz aqui, o Senhor diz: Moisés, meu servo, é morto. Acabou o tempo dele. Acabou o tempo do deserto, é um novo tempo. O deserto é um lugar estéril, não é o nosso paradeiro. Deserto não significa um lugar de residência permanente. Amém? Se você está passando por um tempo de deserto na sua vida, onde as coisas não acontecem, onde tudo que você tem é escasso, onde você não está vivendo a abundância, meu querido, este não é um lugar para você viver a vida toda. Deserto é um lugar passageiro na sua vida. Moisés é morto, acabou o tempo do deserto. É agora um tempo novo, o tempo de Josué, o tempo da conquista. E Deus diz a Josué: dispõe-te agora e passa este Jordão. Deus está dizendo para nós: chegou o tempo da conquista. Nós temos que crer que Deus fará algo novo nas nossas vidas. Amém? Receba a visão de Deus, receba a fé e viva algo novo na sua vida. Um novo tempo, tempo de conquista. Josué recebeu a lei de Deus. E a lei representa o quê? A santidade de Deus. Porque quando Deus deu a lei, Deus colocou na lei a sua santidade. Mas ao mesmo tempo, os homens, ao tentar cumprir a lei, entenderam o quê? A sua limitação. Porque eles não conseguiam, por mais que esforçassem, cumprir toda a lei. A lei mostra o quê? A santidade de Deus e a nossa limitação quanto ser humano para alcançar a perfeição. Amém? Mas quando Jesus veio, ele veio para cumprir a lei e estabelecer um novo tempo. E você sabe que Josué, quando passa o tempo de Moisés e começa o tempo de Josué, Josué tem a mesma raiz do nome de Jesus. Aliás, Josué chamava Oséias, não é? E quem mudou o nome de Josué foi Moisés. De Oséias para Josué foi Moisés. Porque ele prefigurava um tempo de conquista que viria através de Jesus Cristo. Amém? Jesus veio, cumpriu a lei, tirou sobre nós a maldição da lei e nos deu liberdade, através da fé em Cristo, viver um tempo de conquista. Amém? Em Jesus Cristo, nós podemos vencer todas as coisas, qualquer inimigo, nós podemos superar qualquer dificuldade e podemos viver qualquer conquista. Amém? Jesus Cristo veio destruir as trevas, o mal, aquilo que te prende no deserto, para que você seja livre, tenha disposição para entrar, para cruzar o Jordão e entrar na tua terra de promessa. Amém? É tempo de Josué, repete comigo, é tempo de Josué. Amém? É tempo de conquista. Amém? Porque Josué nos remete ao tempo de Jesus, ao tempo do poder que temos em nome de Cristo Jesus para avançar e conquistar. Amém? Josué,
é um tempo da graça, é o tempo de Jesus, é o tempo de agora. Você pode pensar, Josué viveu um tempo de conquista, mas será que isso se aplica a mim? Talvez você tenha um sonho de longa data, não é? Uma posição, crescer na área profissional, ou viver alguma experiência nova, ou ganhar alguém para Jesus, ou ter uma libertação numa área que te oprime. Eu não sei qual é a área de conquista que Deus tem colocado no seu coração. Mas você pode pensar, Josué viveu aquele tempo, isso foi muito claro. Deus estabeleceu esse tempo na vida dele. Como eu posso crer que este é o meu tempo agora? O tempo da conquista. Eu fiz essa pergunta para Deus. Eu falei, Deus, eu vou entrar numa campanha de conquista, fiz uma lista, estou orando em concordância com Lamartine, mas quando eu entro numa campanha de oração, eu tenho que ter a certeza da vitória. Amém? Porque se você ora promessa, não tem não de Deus, só sim, como diz a sua palavra. Amém? E Deus me falou que Josué representa o tempo de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus veio para assumir o reino na terra. Deus disse para Jesus, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Amém? Está lá no Salmo 2. O Salmo 2 que fala sobre o ungido do Senhor, se reporta a Jesus, Deus faz uma promessa clara a Jesus. Pode pedir o que você quiser às nações, até os confins da terra. Não há nada que seja um limite para você, né? Para o Senhor Jesus. Essa é uma promessa de Deus para Jesus. Agora nós, queridos, nós somos co-herdeiro com Cristo Jesus. Amém? Pela fé em Cristo Jesus, nós herdamos as promessas que foram feitas para Jesus. Amém? Então, tudo aquilo que Deus prometeu para Jesus, é uma promessa para nós também. Se você, quando aceitou Jesus, não foi trasladado, ou não foi transportado, ou não morreu e foi para o céu diretamente, sabe por quê? Porque Deus tem uma obra de conquista para a sua vida. Amém? Deus quer que você conquiste algo, que você realize. Você não está aqui para parar e viver a vida com desânimo e a sua vida dia a dia na mesmice, na mesma posição, sem nada novo, sem nenhuma vitória. Meu querido, você não nasceu em Cristo Jesus para isso. Deus salvou você para te dar vida plena, vida espiritual com Ele, vida eterna, vida abundante na sua alma, trazendo alegria para você, trazendo características de poder, de autoridade, de visão, para que você possa abrir os olhos espirituais e enxergar o propósito que Deus tem para a sua vida, que é um propósito excelente. Amém? Nós temos que sair do deserto e temos que atravessar o Jordão. Deus disse para Josué, dispõe-te, atravessa esse Jordão. Meu querido, muitas vezes para você conquistar, para chegar no lugar onde você deseja, na realização do teu sonho, há obstáculos também. O povo tinha que atravessar o Jordão para chegar na terra prometida, em Canaã. E pelo poder de Deus, através de Moisés, eles realizaram isso. E assim, quando saíram do Egito, o Mar Vermelho se abriu, o Jordão se abriu para eles também. Amém? Você lembra o poder que aconteceu na sua vida quando você aceitou Jesus? Quando nós aceitamos Jesus, parece que acontece uma revolução, não é? Jesus vem, nos liberta de coisas ruins, de cadeias, temos um ânimo novo, o amor fica à flor da pele, né? Vivemos e respiramos a Jesus, é o mar vermelho que Deus abre para você. Amém? Mas agora é tempo de você se animar no Senhor, dispõe-te e passa o seu Jordão, porque tem algo novo para a sua vida. Amém? Este é um tempo que o mundo quer respostas.
Este é um tempo que, diferente de todos aqueles que são ao seu redor, é tempo de você viver os milagres de Deus. Amém? Nós precisamos atravessar o Jordão. Tem um exemplo de um grande líder, John Wesley, que foi levantado por Deus na Inglaterra. John Wesley foi um grande avivalista da sua época. Foi um grande exemplo de alguém que se levantou, atravessou o Jordão e conquistou uma terra de herança. Ele pregou, na verdade, mais de uma vez durante 54 anos do seu ministério. Ele viajou a cavalo 200 mil quilômetros. Ele publicou um comentário de 4 volumes sobre a Bíblia. Um dicionário de inglês, 5 volumes sobre filosofia, 4 volumes sobre história da igreja, escreveu 3 volumes sobre medicina, 6 volumes sobre música clássica. Seu jornal, no fim da sua vida, totalizou 50 volumes. E no final da sua vida, ele que foi o fundador da Igreja Metodista, a Igreja Metodista era já a 3ª maior força evangélica do mundo e a maior igreja evangélica dos Estados Unidos no século XIX. Amém? Isso é história, um testemunho de um homem que recebeu a unção e o espírito de Josué. Amém? Atravessou o Jordão, conquistou Jericó, conquistou as cidades estabelecidas. Meu querido, depois que você se apresenta na terra da sua promessa, tem muita cidade fortificada para conquistar. Amém? A gente não para nunca. Quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma campanha de oração de 1 ano. Uma vez por semana eu subia ao monte. E eu sempre orava a Deus assim, eu falei, Senhor, eu estou vivendo a primeira fase da vida, eu acho que é até os 25 anos, não é? Dos 25 aos 50, a segunda fase. Dos 50 aos 75, a terceira fase. Eu falei, Senhor, eu estou vivendo já, entrando na terceira fase da minha vida, não sei nem se vai existir a 4ª. Mas eu creio que é a última fase da minha vida. Os 50 anos, para mim, marcou o início, não digo o início do fim, mas o início da última fase da minha vida, na minha opinião. Então, eu quis me preparar para isso. E eu busquei ao Senhor, com intensidade, colocando os meus projetos, os meus sonhos realizados em gratidão a Deus, mas estabelecendo novas metas. Eu falei, Senhor, com 25 anos, que foi a idade que nós fundamos essa igreja, eu e o Lamartine, nós temos a mesma idade. Com 25 anos nós começamos a igreja. E hoje eu vejo a obra das nossas mãos, né? Nós dois juntos e tudo que fizemos ao longo da nossa história, áreas de conquistas. E eu agradeço a Deus pelo aquilo que Ele fez, mas eu fiz uma lista imensa de coisas que eu queria viver na próxima fase. Porque eu pensei, se eu não viver um tempo com esta visão de conquista de Josué, eu vou morrer. E eu disse, Senhor, o Senhor me levantou num voo e eu me sinto nesta altura. Agora o meu voo tem que ser muito mais alto do que o patamar e o estágio que eu estou. Senhor, eu me preparo para um voo mais alto. E essa era a minha intensidade com Deus. Deus, eu quero viver algo maior, eu quero conquistar mais, eu quero viver coisas mais tremendas, coisas que eu nunca vivi. E olha que nós já vivemos muitas coisas sobrenaturais. Muitas conquistas. Se eu tivesse a oportunidade de dar testemunhos aqui, muita revelação de Deus, muitas coisas extraordinárias, do nada, o Senhor fazer coisas maravilhosas. E eu disse, Senhor, isso foi só o antegosto do que o Senhor há de fazer na minha vida depois dos 50. Amém? E eu estou contando isso para que você se anime no Senhor, não importa a sua idade. Quando vem o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que os velhos sonharão. Amém? Nós temos que entender que Deus tem esse tempo, o tempo de conquista, e o tempo é agora. É para nós.
E no fim daquele tempo de consagração, eu quis terminar em Jerusalém. No dia do meu aniversário, que eu fiz 50 anos, nós terminamos em Jerusalém, num restaurante, no topo de um hotel, e eu olhava para a cidade velha. Porque para mim, ali é o lugar mais sagrado do mundo. Falei, Senhor, eu quero estar no lugar que Tu amas. E aí eu estava lá, e eu tive uma experiência muito especial com Deus, muito. E aquela noite, quando a gente fechou os olhos para agradecer o alimento, eu tive uma visão. E eu via no topo, como se fosse no topo do pináculo, onde Jesus foi levado, que é um lugar alto no templo. É uma esquina assim da cidade murada. E eu via como se fosse um homem lá. E o homem tinha as mãos estendidas, as mãos assim, entreabertas, não totalmente estendidas. De repente ele estendeu a mão e um pássaro começou a voar. E essa foi a visão que Deus me deu. E isso que Deus disse para mim, foi uma resposta que Deus me deu. Desculpa. E eu vi o voo, o último voo da minha vida. Amém? Meus queridos, assim como Deus disse, Moisés é morto, Josué, agora é o teu tempo é agora, minha querida, o teu tempo, meu querido, o teu tempo é agora. Agora é o tempo do voo da sua vida, aquele mais extraordinário, mais altaneiro. Deus quer te fazer como uma águia, que voa alto, que enxerga de maneira extraordinária, tremendamente, voando em direção ao sol, voando em direção à presença de Deus, vivendo as melhores coisas, o melhor tempo da tua vida. Amém? Glória a Deus. Todo conquistador precisa ter uma visão. Verso 2 e 4. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Amém? Deus fala a Josué e dá a ele uma visão. Deus deixou claro para ele o que ele tinha que fazer: atravessar o rio Jordão, pisar na terra e conquistar as cidades fortificadas, aonde ele deveria ir e quem ele deveria levar. Ele tinha que ir como líder e levar o povo. E deixou muito claro os limites da sua herança. Amém? Deus, quando Ele nos dá uma visão de conquista, Ele é claro no que Ele quer para nós. Sabe aquilo que arde o seu coração? A área onde você trabalha, tem pessoas aqui que trabalham na área de saúde. Quem é da área de saúde? Levanta a mão. Algumas pessoas. Quem é da área de educação? Muito bem. Quem é um empresário? Tem uma empresa? Algumas pessoas. E tem outras áreas também. Só para que você saiba qual é a área de conquista que Deus tem para você. Há momentos da vida que Deus fala, sai daqui e vai para lá, modifica totalmente, mas isso Ele deixa muito claro. Mas a área que você trabalha é a sua área de conquista. Quando você que trabalha na saúde, vê todos os desmandos da saúde que tem aí, você tem que ter a visão de Deus como fazer, como conquistar. Você tem que ser um bom profissional, atuar com excelência na sua área, ter integridade e ética. Mas não só conquistar para você, você tem que conquistar tendo uma visão ampliada de reino. Amém? Deus diz, vai você e leva o povo. Você representa um povo. O povo de Deus. Quando você conquista, você não conquista só em teu nome, você conquista em nome do reino de Deus. Amém? Quando você conquista uma terra, você estabelece princípios do reino.
A gente que ora, que batalha, que fala, que prega pela a restauração do Brasil, às vezes soa aos ouvidos das pessoas como uma coisa distante. A restauração do Brasil é coisa para o presidente, para os governadores, para os prefeitos. Isso não tem nada a ver comigo. Eu vivo a minha vida, batalho dia a dia com tanta dificuldade, vou lá pensar na conquista do Brasil. Meu querido, não é assim, muito pelo contrário. Deus nos deu um limite de herança e esse é o nosso limite. Amém? Quando Deus disse para Josué, desde o deserto até o grande rio, toda a terra dos heteus, até o mar grande, quando você olhar, você tem que entender que o território da tua conquista é a nação que Deus te deu por herança. Amém? Você sabia que no grande dia, diante do trono de Jesus, você não vai se apresentar como um mero indivíduo, mas você vai se apresentar como nação brasileira? Que Jesus, o Senhor, receberá as nações para o adorar. Deus nos deu uma terra de herança, e a maneira que cuidamos dela, e fomos bons mordomos dela, nós vamos ter que nos apresentar diante do Senhor e nos dar conta da nossa herança. Amém? Então vocês da área da saúde, vocês têm responsabilidade de orar pela restauração da saúde, para acabar com esse caos instalado, a corrupção que corre solto, as pessoas que morrem nas filas. Se você é um médico que nunca viu ninguém morrer na sua mão, entenda que todos aqueles que estão morrendo nas filas dos hospitais é responsabilidade sua. Amém? Você tem que orar para transformar a área de conquista, seja qual for. Se você for um empresário, meu querido, você tem que avançar. Você tem que ampliar, você tem que dar trabalho. Quando você levantar a sua herança, acrescentar, aumentar cada vez mais, tem que buscar a Deus entender o propósito para o qual Deus tem te dado tantas riquezas. Amém? Entenda os seus limites. Porque os seus limites, o lugar que Deus vai dizer, olha, é essa herança que eu tenho para você. É ali que você vai frutificar. Não adianta querer estar em outro lugar que você não vai frutificar em outro lugar. Você já viu imigrante legal? Lá nos Estados Unidos, a gente já foi pregar em algumas igrejas brasileiras. Meus queridos, é a coisa mais oprimida do mundo. Porque você sair do seu país e ir para um outro país e ficar na ilegalidade, para mim, não vem de Deus. As pessoas são oprimidas, elas são exploradas, elas são infelizes. Você dizer que imigrante lá é feliz porque ganha melhor, pode até ganhar melhor e ter um carro melhor e morar numa casa melhor, mas não tem, na minha opinião, se eu estou errada, mas eu creio que Deus tem um lugar onde nós vamos florescer. E se Deus envia você para algum lugar, meu filho, você tem que ir na legalidade. Ou se você chegar na ilegalidade, pelo menos um tempo até se legalizar. Amém? Deus, se você está num lugar e você não está florescendo, não está frutificando, busque a Deus. Veja se lá são os limites da sua conquista. Talvez Deus queira te lançar para algum lugar novo, para algum lugar diferente. Amém? Há muitos exemplos de homens e mulheres que sentiram seu coração arder por certos territórios. A gente conhece o grande evangelista Hudson Taylor, que evangelizou a China. Um homem que sentiu arder no seu coração o desejo de ir para a China, não tinha um tostão no bolso, Deus levantou todo o sustento, ele foi lá e começou uma obra e trouxe o cristianismo para a China. John Knox sonhou com a Escócia para Jesus e foi um grande avivalista na Escócia. Não sei se vocês conhecem a história de William Wilberforce, aquele congressista inglês que batalhou 20 anos para conseguir abolir a escravidão da Inglaterra. Ele tinha uma paixão, ele queria ser pastor. Aí ele vai pedir o conselho para o pastor dele, e como ele era uma pessoa
bem articulada, era um homem rico e tinha influência e tramitava num meio muito próprio para ser levantado. O pastor dele o aconselhou a não ser um pastor, não entrar no ministério, mas entrar na vida política para batalhar contra a escravidão. E ele faz isso, batalha 20 anos, teve muitas derrotas no Congresso, até que por fim ele consegue, através de uma estratégia do Espírito Santo, ele consegue estabelecer a abolição da escravatura na Inglaterra. Amém? Meus queridos, eu não sei se você tem um sonho que faz arder seu coração. Quem tem algum sonho que faz arder o coração, levante a mão. Oh, glória a Deus! Aqui nós temos uma igreja com visão. Esse sonho que você tem que ser a motivação da sua vida. Se você buscar a Deus em oração, Deus vai fazer arder cada vez mais, porque Deus tem conquista para você, e Deus vai realizar o seu sonho de conquista, amém? E a palavra profética do Espírito Santo nesses dias é que é tempo de oportunidade. Meu querido, há promessas tremendas na palavra de Deus e no nome de Jesus Cristo. Abra a palavra, peça direção a Deus, traga a palavra para você, vele a palavra até que se cumpra na sua vida, amém? Ore, peça, insista, pedir, dar-se-vos-á, até que Deus conceda e realize o sonho da sua vida. Temos que entender o limite da nossa conquista. Olhe, é aqui, olha, Deus vai deixar muito claro para você. E outra coisa aqui, Deus disse para Josué, todo lugar que pisar a planta do pé. Meu querido, significa que quando Deus te mostrar o seu limite de conquista, você tem que avançar. Deus te dá a visão, Deus te dá a palavra, Deus te garante que será contigo, mas é você que tem que pisar. Amém? O povo, quando chegou a primeira vez na terra prometida, eles morreram no deserto sem viver a promessa, por quê? Porque eles não quiseram pisar. Eles não quiseram avançar. Deus te dá um sonho, peça projetos, estabeleça um caminho de conquista e coloque o pé. Amém? Se for algum espaço físico que Deus está te colocando, vai lá e faz ato profético mesmo. Põe o pé. É isso que a gente faz, né? Nós vamos todo ano para Brasília. Porque além da conquista das almas, né? Através do trabalho aqui na igreja, nós temos uma visão da restauração da vida política da nação brasileira. Então nós vamos todos os anos em Brasília. Eu e os meus intercessores. Colocar o pé no lugar da nossa conquista, amém? É isso que a gente tem que fazer, colocar o pé. Agora eu queria ler o versículo 6 a 7. Quando Deus dá ordem, dá os limites, Ele encoraja. Ele diz assim, sê forte, Josué, e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Versículo 9 também. Versículo 9. Não te mandei eu, ele repete a mesma coisa. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Todo conquistador, meu querido, assim como Josué, precisa ter coragem. Amém? Tímidos e medrosos não conquistam nada. A timidez é obra de Satanás. Porque nós fomos criados à imagem de Deus,
Se você tem a Jesus, você tem o Espírito Santo de poder que habita em você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. O mesmo Espírito de poder que fez com que Jesus operasse todos os milagres na terra. Ele mora em você. Este é o poder que se manifesta através de você. E a palavra de Deus diz que Deus não nos dá espírito de covardia. Covardia é um outro espírito e não o Espírito Santo de Deus em nós. E Deus disse para Josué: Josué, você vai substituir Moisés e agora de fato o povo está pronto para entrar na terra prometida. Você vai ser líder sobre eles, mas ser forte e corajoso. E ele repete: ser forte e corajoso. Vá na força que vem de quem? Do Senhor. O que ele diz? Ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Amém? Assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, Deus será contigo. Amém? Diz assim: Deus é comigo. Amém? Para me fazer herdar a terra que tem me prometido. Quando você avançar e quando você pisar, você declare isso: Deus é comigo. A força vem do Senhor. O poder de realizar vem do Senhor. E receba a força e a coragem que vem do Senhor. Sem ânimo, sem fé, ninguém realiza. Se você tiver algo que te impede de estar animado no Senhor, às vezes é uma enfermidade física que te abate. Não é? Aquela mulher que tinha fluxo de sangue durante 12 anos. Ela estava desanimada, ela se arrastava, mas ela teve forças para ir até Jesus e receber a cura. Se você está enfrentando enfermidades físicas que têm te trazido desânimo e prostração e tem te parado na tua caminhada de conquista, meu querido, insista no Senhor. Encha-se de fé através da palavra do Senhor e receba a cura do Senhor no seu físico, para que você tenha ânimo para conquistar, para caminhar. Amém? Talvez seja alguma enfermidade na sua alma, alguma depressão que tem te paralisado. Deus tem cura também na sua área emocional. Busque a Deus, o seu espírito, busque conselho, busque orações, mas saia liberto pelo poder de Jesus na sua vida. Amém? Porque Deus quer que você tenha ânimo. Um ânimo cultivado no coração faz um coração forte. Deus quer que você reanime nos seus sonhos, volte a sonhar novamente. Tenha ânimo nas promessas de Deus. É por isso que Deus insistiu tanto com Josué. Josué, você vai precisar ser forte e corajoso. Porque ele enfrentou as muralhas de Jericó e venceu. Ele enfrentou a pequena cidadezinha de Ai e perdeu. Porque havia pecado no meio do povo, até que Deus trouxe a luz, consertou aquilo que estava errado e deu a conquista. Ele teve que caminhar anos para conquistar a terra que Deus havia prometido. Muitas guerras, muitas batalhas. Ele teve que ser forte no Senhor. Deus disse: ser forte e corajoso. E sabe o que faz com que a gente não se desvie do caminho e do propósito de Deus para as nossas vidas? É a palavra de Deus. Amém? E para terminar, eu quero que você entenda que é preciso estar na palavra de Deus. Versículo 8. Deus dizendo a Josué: não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meu querido, o segredo de não se desviar nesse caminho que às vezes é longo, é uma batalha árdua, é receber a direção de Deus, estar constantemente em oração, buscando conselhos de pessoas fiéis e sábias na palavra e caminhar exatamente como Deus deseja que você caminhe.
Amém? Josué, se a gente pudesse contar as batalhas que ele enfrentou, Deus deu as direções mais diferentes, esdrúxulas. A conquista de Jericó foi uma delas, a primeira. Deus disse, vai, vocês vão marchar, e na 7ª vez vocês vão gritar, e a muralha vai cair. Para seguir uma direção dessa, precisa ter fé, amém? Em outras palavras, a direção foi tão simples, de guerra. E na nossa vida não é diferente. Quando Deus te apresentar um alvo de conquista, busque a Deus, faça as coisas em oração. Não faça de qualquer jeito, achando que Deus vai te abençoar, se você agir de maneiras escusas, ilegais, fora do propósito de Deus. Tem muita gente que começa bem, mas perde no caminho, não é? Então, Deus falou para Josué, Josué, fale, medite, tenha na sua mente, porque quando você tiver que tomar decisões rápidas, você sabe exatamente o que Deus espera de você. Então, viva, leia, estude a palavra, entenda o propósito, entenda os princípios do reino. Amém? E toda decisão que você for tomar, ela vai sair naturalmente segundo a vontade de Deus, e não tem outro resultado senão a vitória e a prosperidade. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Você quer prosperidade e sucesso? Nós devemos sonhar com prosperidade e sucesso. Vamos abandonar essa visão romana que recebemos do inferno, que Deus se agrada da pobreza. A pobreza vem do diabo. Deus tem prosperidade e abundância. Deus, quando criou o homem e a mulher, pôs um belo jardim e o deu o mundo para que governassem. Nós somos mordomos de Deus. Se você entender a visão de Deus, você vai viver a prosperidade de Deus. E quando você enxergar alguém que não está vivendo na prosperidade e na miséria, você não vai sentir, porque muitas vezes hoje, quando nós vivemos essa realidade, a gente se sente culpado. Como se tivéssemos que ser pobres para agradar a Deus. Não, nós temos que ser prósperos, porque a prosperidade vem de Deus. Amém? E abençoar aquele que está na miséria, aquele que não vive a mesma felicidade que você, de entender o propósito de Deus, e abençoar aqueles que têm menos. Amém? Isso é que vem de Deus. Isso é que procede do trono, a bênção e o favor sobre os seus. E os seus entendendo o propósito para sair e abençoar. E então levar o nome do Senhor e estabelecer o reino de Deus na terra. Amém? Glória a Deus. Você crê nessa verdade? Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus deseja que neste tempo sejamos uma voz de esperança. E sejamos uma voz que traz a salvação para um mundo que necessita de respostas, que anda em descaminhos. Um mundo confuso, que não sabe para onde ir, nem sabe aonde vai chegar. Mas nós somos um povo de respostas, nós somos um povo de absolutos. E o absoluto que nós temos sobre a nossa vida é que Deus é Senhor e Deus é a verdade. E Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. O mundo tem incertezas, mas nós temos segurança e cremos neste absoluto de Deus. Que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo e Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele trouxe vida abundante para nós, em todas as áreas.
Deus quer nos tirar da miséria material, da miséria emocional e da miséria espiritual para nos levar uma vida plena com Ele. Por isso eu quero que você faça essa oração comigo de entrega. Feche os seus olhos e repita comigo. Diga assim: Senhor Deus, eu creio que Tu és Senhor, Criador de toda a terra e céus, que enviaste a Jesus Cristo, o Seu Filho, que morreu na cruz por mim, e pela fé em Cristo Jesus, eu sou salva dos meus pecados, das minhas enfermidades. Eu sou liberta das minhas cadeias. Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor e a Jesus Cristo. Venha e habita no meu coração. Faz nele morada. Eu me entrego agora em Jesus. Amém. Eu gostaria de de pedir a Deus e ao seu Espírito para reacender no seu coração, caso esteja apagado, os projetos de conquista. Amém? Deus tem algo novo para você. Não deixe passar esse tempo. Todas as pessoas que recebem uma palavra profética e se posicionam e buscam a Deus, vivem os maiores milagres. Amém? Em todas as áreas. Alguns dias, uma irmã veio contar para mim e falou assim: pastor, eu preciso te contar porque passou tanto tempo e eu nunca dei o testemunho. Mas no retiro das mulheres, você nos desafiou, depois de toda aquela ministração que foi maravilhosa, a trazermos uma oferta de fé para vivermos os milagres. E eu senti um valor no meu coração. Meu marido, até liguei para ele aprovar e ele achou muito puxado, mas não teve coragem de dizer não. E a hora que a gente foi entregar a oferta, você falou assim: você que tem uma oferta no seu coração, algo que você deseja dar, Deus está desafiando a dobrar essa oferta. Caso você queira viver uma restituição, uma bênção dobrada. E ela falou, aí eu me estremeci, eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Já estava difícil eu dar aquilo, agora eu vou dar o dobro. Aí o que ela fez? Ela deu aquele tanto, chegou aqui em São Paulo, pegou o outro valor e deu dobrado. E ela falou, pastora, e aquilo que eu pedi para Deus, em meses, totalmente fora da minha realidade, através de um milagre, eu consegui, com menos de um ano, em meses, eu consegui quitar o meu carro e quitar o meu apartamento, de uma maneira milagrosa. Eu tinha um desejo no meu coração, ofertei, depois ofertei dobrado, e Deus ia me dar uma bênção, me deu uma bênção dobrada. E meu filho, tudo para ilustrar o seguinte: quando uma palavra é lançada, não deixe passar a oportunidade. Como disse o Senhor na sua palavra, crede nele e nos seus profetas e prosperareis. Esse é o tempo de você listar o que você deseja realizar. Amém? E Deus vai realizar na sua vida. Então eu queria que você ficasse em pé. Feche os seus olhos e se apresente diante de Deus agora. Diga o que você quer. Qual é o sonho que você deseja realizar? Qual é a área de conquista? Qual é o território que você deseja conquistar no Senhor? Entre nessa campanha de 7 semanas. E você vai viver os milagres de Deus. Senhor Deus, reacende agora, Pai, a fé.
Senhor, dá sonhos, dá visão, para que o teu povo possa sonhar grande, porque o Senhor realiza muito mais do que pedimos ou pensamos, mas nós temos que ter, Senhor Deus, pensamentos grandes, e temos que ter uma grande visão para realizar grande. Nós somos um povo de um Deus grande e poderoso. Por isso agora, Senhor Deus, todo espírito de incredulidade que amarrou todo um povo no deserto, em nome de Jesus, seja quebrado no nosso meio agora. E eu clamo agora pelo Espírito Santo que foi sobre Josué, com visão de conquista, venha sobre o teu povo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Receba agora a unção que vem do alto. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo seria derramado sobre a nossa igreja, os velhos sonhariam e os jovens teriam visões. Senhor Deus, que tenhamos sonhos e visões, porque sonhos e visões fazem parte do reino do Senhor e do Espírito de poder. Em nome de Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre o teu povo, pela palavra, pela salvação, pela transformação. Guarda-nos, Senhor Deus, manda a escolta dos teus anjos para guardar aqueles que estão aqui, as suas famílias e os seus bens. Dá a eles, Senhor Deus, muita fé, muita visão para viverem grandes milagres neste tempo, em Cristo Jesus. Amém.